Isso. E o campo é uma coisa, vamos dizer, superior à coordenada generalizada. Certo, exatamente. O campo é uma coordenada generalizada, só que de um sistema contínuo. Quer dizer, quando você pega um sistema contínuo, pega o campo eletromagnético, uma radiação eletromagnética, isso é um sistema contínuo. Você não tem uma partícula, você tem uma radiação que está se propagando. Quem são as coordenadas dessa radiação? São os potenciais. Você tem um fluxo de energia eletromagnética que está se propagando no espaço, você vai dizer, eu vou descrever esse sistema por um potencial φ e por um potencial vetorial. Então, escrever esse sistema por essas, daqui sai um campo E e sai um campo B, e aí eu descrevo o transporte dessa energia, dessa perturbação eletromagnética através das equações de Maxwell. Na verdade, então, o que você fez? Você parametrizou se isso aqui fosse uma partícula que estivesse propagando, você ia dizer, ela tem coordenadas x, y, z. São as coordenadas da partícula vão ser projetadas no sistema de eixo. Aqui, o que eu tenho não é mais uma partícula, é um sistema contínuo. Um sistema contínuo que está propagando energia e movimento ao longo do espaço. Quais são as coordenadas desse sistema? Então, são φ de t, x, y, z e a de t, x, y, z. Quer dizer, o campo, ele não deixa de ser, ele é. O conjunto de campos é um conjunto de coordenadas generalizadas para descrever um sistema esférico. Você, por exemplo, por que você escolheu um campo vetorial e não um campo escalar? Quando você tem uma energia, né, que não tem polarização, você tem uma perturbação que não tem polarização, você descreve como um campo escalar. E um espinoso, se você tiver um campo espinorial, você vai associar aqui a um campo espinorial. Então, depender, se você pegar um campo tipo a onda gravitacional que tem momento de 4 polos, você vai botar aqui um tensor. Então, quer dizer, o campo é a versão contínua das coordenadas generalizadas. Então, quer dizer, o campo é mais geral por isso. Quer dizer, a partir de um campo, você pode sempre construir um sistema discreto mecânico, como a gente está fazendo aqui, fazendo essa chamada redução mecânica. Esse é um ponto assim, que aqui o curso levanta, né? Sim, sim. Por que o curso de mecânica não é um curso de coordenadas generalizadas? Sim, sim. O que ele tem que ir além da coordenada generalizada? Sim, sim. Essa é a pergunta que o Lagrange faria para você. Certo. Você não está escrevendo tudo em termos de coordenadas generalizadas. É uma questão, acho que assim, uma questão disciplinar. A gente resolveu. Eu também sou contra fazer. Se eu tiver que dar um curso de mecânica clássica na graduação, como eu fiz já com os meninos da iniciação científica, eu vou direto para campo também. Eu acho que a melhor coisa é você. E aí você vai colocando a partícula como caso particular de campo. Que eu acho que a gente tem que acostumar, né, que às vezes tem uma coisa assim, que tem uma escola alemã interessante. Tem 3 escolas que falam sobre isso. Tem uma escola espanhola, tem uma escola alemã e tem uma escola americana. A escola americana eu acho pior nesse sentido. A escola alemã, ela diz o seguinte: a gente nunca deve ficar ensinando a física do passado para o futuro. Porque o aluno, muitas vezes, ele se habitua a raciocinar errado. O aluno, se você começar a ensinar, Aristóteles pensava assim, o aluno vai ficar muito aristotélico. E aí, quando você vai começar a ensinar as coisas mais atuais, o aluno já sedimentou muito um raciocínio histórico que foi errado. Então, essa escola, vamos dizer assim, a escola alemã diz o seguinte: não, você deve já ensinar as coisas com a compreensão contemporânea. E depois você vai ilustrar o passado em contraposição à compreensão contemporânea, caso haja um conflito. Então, o cara vai dizer, não, o que é importante é a aceleração. Você tem que entender a lei de Newton, não tem que pensar em velocidade. Então, a escola alemã diz que, essa escola de pensamento alemã, ela diz que você tem que ensinar as coisas pelas coisas mais atuais e depois as coisas antigas, que podem estar erradas, mas que contribuíram para o progresso da ciência, elas vão sendo vistas como casos históricos particulares. Tem uma escola espanhola, também de ensino, que é interessante, que diz: a gente deve sempre ensinar uma teoria apresentando imediatamente os seus limites. E aí sempre, o que é limite de uma teoria é porta de abertura para uma nova teoria. Então, isso também é uma forma boa do aluno perceber uma novidade. Agora, a escola americana diz o seguinte: não, o aluno é muito cru para perceber essas coisas. Então, você não vai fazer isso ensinando nem física contemporânea, nem mostrando os limitantes. Você vai falar de alguns tópicos modernos, eu acho isso muito divulgação científica. Eu acho que a escola alemã nesse ponto é muito boa, porque ela já faz o aluno, mesmo que ele seja novo, tenha dificuldade, ele vencer aquela barreira inicial. Porque quando você vence, tudo na vida é uma questão de costume.
Depois de um certo tempo aquilo introjeta, aquilo começa a fluir. Então, mas eu acho que é mais interessante você começar a ensinar a coisa certa e depois falar, ó, isso é hoje. O aluno, no momento que ele compreende a coisa certa, ele vai olhar para a coisa errada do passado como uma compreensão antiga, importante, contribuiu para a ciência, mas que ele já introjetou o conceito novo. Então, eu prefiro ensinar a teoria mecânica clássica também dessa forma. Vai para o campo, porque hoje em dia tudo que a gente faz é campo. Depois você vai fazendo os casos particulares a partir do campo. Eu acho que é mais. Eu gosto desse pensamento assim. Dá mais trabalho. Não, parabéns, isso é uma coisa muito, acho que muito relevante para dizer, porque eu acho que eu gosto desse pensamento, dessa escola alemã, uma escola de Berlim. São os autores da Universidade de Berlim. Nós vivemos aqui no Brasil uma mistura de Aristóteles com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é foda. Com aquela escola de Chicago, não é do economista, de física, que é a prova, exame, bota para lá, e a pessoa nunca tem um monte de símbolos e não consegue ter uma compreensão do que está sendo atacado. Isso é um problema que a gente se embaralha, né? Eu acho, por exemplo, quando a gente faz um curso de mecânica clássica na graduação, você passa, faz o ensaio lá. Lá no finalzinho, na última semana de aula, às vezes nem dá tempo disso, o professor passa um trabalho sobre formalismo lagrangiano. A última coisa que você vê sempre é a coisa mais importante. Você faz um curso de teoria quântica de campos. Muitas vezes você termina um curso de teoria de campo sem ter que fazer teoria de renormalização. É a coisa mais importante. Você calcula um processo, calcula outro processo. Na hora de renormalizar, que é a hora importante, o curso acabou. Isso vira trabalho, ou então o professor dá uma aula burocrática, e assim, acabou. Quando você deve pegar as coisas que são mais importantes para começar. Você deve fazer sempre de trás para frente, não de frente para trás. Porque isso é uma visão histórica. E eu acho que você também não deturpa a história. Porque você pode, hoje a situação é essa. Hoje o modelo padrão é esse. Da onde isso saiu? Vamos começar por aqui. Vamos pensar que o eletromagnetismo já está aqui dentro. As equações de Marx estão embutidas aqui. E elas saem como caso particular. Porque senão você fica o tempo todo falando só de uma coisa que já é passado e que às vezes nem está certa. E na hora de fazer a coisa que é o objeto de importância hoje, você acaba deixando de lado. Então eu acho que é um pensamento, quer dizer, é uma escola que, vamos dizer assim, não necessariamente é universal, né? Não tem consenso. Mas eu acho mais interessante assim, eu como aluno, eu me encontraria melhor numa escola dessa. Porque a gente volta assim para o período que a gente foi formado, quanto tempo eu passei estudando coisa que era errada? Assim, a gente passa um tempão estudando coisa que é... Você passa um tempão estudando, vamos dizer, um eletromagnetismo que é só maxwelliano, você não tem nenhuma novidade. Depois você passa um tempão estudando mecânica newtoniana, para poder compreender lá na frente que vai ter uma violação da terceira lei de Newton, causalidade, você chegar na relatividade. Você pode começar já de uma coisa, de uma visão mais moderna e vai particularizando. Eu acho que, porque o tempo, quer dizer, hoje em dia, a gente tem muita coisa para formar uma pessoa, para aprender. E às vezes você passa, eu diria, no mínimo, 75% do tempo ensinando o que é preâmbulo. E os 25% do tempo, aí que você vai tocar nas coisas que são importantes, no que está acontecendo hoje. Às vezes até menos de 25%. Então, eu acho que é uma questão que para se refletir sobre isso. Essa questão de colocar o campo como origem, para mim ainda causa problema. Sei. Então, eu estou colocando o seguinte, eu estava assistindo um filme na YouTube do Wilkes. Do Wilkes. Ele é genial, eu acho. E ele, a conferência dele, justamente com campo, perturbação do campo, e ele começa com campo. E para a gente, onde é que está a partícula, onde é que está o panetone, né? Você quer aquilo, entende assim? E às vezes, como você falou, são muitas formas de apresentar, mas você tem que criar uma dúvida. Você não é para você ter a fotografia, tem que criar uma dúvida. E a dúvida tem que começar por campos. Então, quer dizer, o sujeito botar o campo na origem, assim, que as coisas em física não são fáceis. Nada é fácil, eu acho. Quer dizer, será que existe campo? Será que isso aqui, quando o pessoal começa campo de Higgs, o início do universo, eu já me confundo, entende assim, quer dizer, mas é a linguagem da escola da física, né? E você tem que ter dúvida naquilo. E eu acho que, digamos, eu estou colocando essa coisa do Wilkes. Ele começa ali, ele mostra com um computador, uma é fantástico, americana, assim, sabe assim. Mas
É justamente essa sua ideia, assim, né? Eu gosto dessa escola alemã. Assim, é uma escola dura às vezes, assim, porque o início é difícil, né? Você tira o aluno muito assim, você transformar uma pessoa em einsteiniana, antes dela ter sido assim, dela ter refletido dela ser aristotélica, é difícil. Você está pulando Aristóteles e Newton, já está começando com relatividade especial. E aí depois você vai vendo, ó, casos, situações, limites, relatividade galileana, situação mais limite ainda errada, Aristóteles, né? Você nega a aceleração. Então eu acho que isso no início é mais difícil para o professor, claro, e para o estudante. Mas é aquele esforço inicial que depois você flui mais tranquilamente, né? Eu acho que é importante nunca negar a história, claro que não, mas talvez não construir pelos passos históricos. Mas né, essa visão tradicional que você traz para frente não é interessante para a gente ver a necessidade de fazer coisas mais avançadas. Por exemplo, a gente começa com mecânica de uma partícula, assim, dá para duas, depois vê que a coisa não está funcionando. Aí a gente vê o porquê que precisa de uma teoria de campos, começando desse início. Assim. Essa é uma visão de campos, isso, é uma visão. Às vezes não vê por que a gente precisa avançar essa linha de raciocínio. Sei, exato, é uma coisa, vamos dizer assim, muito contemporânea. Talvez, quer dizer, esse processo histórico, eu acho que ele não tem que ser negado. Mas o que eu estou colocando assim, é uma forma, quer dizer, o que eu gosto dessa escola é que ela é um pouquinho mais pragmática, que ela é o seguinte, ela pega o cara e já joga o cara na corrente de pensamento, na corrente de ideia, o cara já está lá. E depois ele vai construindo. Porque eu também acredito, Daniel, o seguinte, que vamos dizer, se você vai fazer a carreira acadêmica, você também vai dar aula, você vai passar a vida inteira pensando sobre isso. Então, você vai construindo um pouco, vamos dizer assim, de trás para frente, né? Quer dizer, de frente para trás, vamos dizer, eu pensaria assim. Então, claro que às vezes o aluno vai fazendo a construção paulatina, começou com Aristóteles, qual era o problema, aí passou para os medievais, chegou em Kepler, Newton chegou, é uma construção bonita, mas aí o problema é que quando você chega na hora que você deve chegar na reunião, não dá tempo. Então esse é um problema. Então tem por isso que tem essa disputa, tem essa escola espanhola que ela já vai direto no limite. As limitações da física clássica. Ela já começa, vamos estudar as limitações da física clássica para ver as coisas como mecânica quântica, para ver teoria de campo, para ver relatividade, etc. A escola alemã, que já te coloca diante das coisas novas e você vai passeando no passado, e a escola americana que diz, vai um pouco nessa direção. Não, essas coisas são muito difíceis. Então essas coisas vão ser tópicos ilustrativos, mas no curso mais tradicional. É uma questão de visão. Agora, eu acho que é um desafio para o professor entrar nessa visão de ir para o futuro e voltar para o passado. É desafiante para o professor, dá trabalho, e também, claro, para o estudante é mais difícil no início, é um esforço. É uma visão, mas aí é uma questão também de empatia, cada professor tem um gosto, assim, né? Eu gosto dessa coisa, assim, desse desafio, mas sem negar a história, porque eu acho que a história é fundamental, compreender os passos da física, mas talvez você diga, olha, hoje nós estamos fazendo isso porque no passado aconteceu isso. É uma questão de visão. Tem muito debate sobre isso. Mas sabe que não pode, a gente a coisa ficar muito abstrata e o aluno perder um pouco o sentimento não saber o que é uma bobina, não saber o que é um capacitor. Mas, olha, precisa? Precisa? Cara, eu não sei. Não sabe. Francamente, se eu tiver que botar uma bobina na minha mão, para mim a bobina e um relógio minha é a mesma coisa. Eu não sei mexer em nada. Eu não sei mexer em nada. Não sei nem trocar lâmpada. Nem quero aprender a mexer em fiação. Então, eu acho que a gente hoje tem que pensar o seguinte, o mundo é abstrato, né? Quer dizer, as coisas acontecem, alguém precisa fazer isso e gosta, tem gente que adora mexer, desmontar e montar. Então eu acho que você pode entrar já no mundo mais abstrato de cara. Eu penso assim, um pouco meio iraquiano, né? Um pouco esse pensamento. Você vive num mundo abstrato e você de vez em quando constrói um mundo mais real. Ao passo que de repente tem aquele cara que é super safo, ele desmonta qualquer coisa e monta. Eu não sei nem desmontar. Se eu desmontar, eu não saberia montar. Então é uma questão assim, muito pessoal. Por exemplo, já que o aluno precisa saber exatamente o que eu falo isso certamente, se alguém tiver ouvindo pode me chamar de maluco. Mas assim, eu acho que você pode fazer um curso de eletromagnetismo, deixando de lado a bobina, bota lá o campo magnético de fora, o cara pega o livro lá, olha, mas perder tempo. A gente leva uma aula inteira para construir o campo magnético de uma bobina, muitos espiras com muitos comprimentos, e o campo é assim, faz. Eu acho que a gente perde tanto tempo às vezes com essa. E o mundo, cara, está caminhando. E quando você está lá na bobinazinha tua, o cara já está no super chip. Então eu acho que a gente tem que saber assim, pactuar um pouco essa coisa. É uma questão do ensino, por isso tem muito debate em ensino. É importante botar a mão ou é importante botar a cabeça? É mais o concreto ou mais o abstrato?
O que você vai enfatizar o quê? Ou você vai até começar por onde? É uma questão delicada, cada um. Aí eu acho que é uma questão muito subjetiva de escolha mesmo. Não tem o certo. É verdade. Caminhos são. Digo assim, Cristo, não sei, todo mundo passou por. Eu, quando era aluno, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, a coisa que eu mais detestava, mas aí é uma questão, é quando o professor começava a colocar as coisas na realidade, assim, pega um escovão, pega a força, faz assim, bota esse ano. Aquilo ficava tão difícil para mim, mas se o cara colocasse só as expressões, eu estava em casa. Então, eu sempre tive dificuldade de fazer a coisa assim, a passagem do abstrato para o concreto. Para mim era mais fácil ficar no abstrato, para mim, para mim. Isso não significa nenhuma vantagem. Para mim era mais fácil ficar no abstrato do que no concreto. Meu problema é quando a coisa é concreta. Talvez até por isso que eu não tenho nenhum dinheiro. Porque eu não sei viver muito, eu não gosto, cara, não me atrai essa coisa. Vou ver como é que funciona, não me atrai. Eu tinha muita dificuldade, no ensino médio, minha dificuldade com física era porque eu achava muito aplicado. Eu não tinha dificuldade com matemática, nem com química, mas com física eu tinha uma dificuldade danada. Eu só comecei assim, a ficha de física para mim só começou a cair quando eu já estava assim, no terceiro ano da faculdade mesmo. Quando eu já tinha feito aqueles cursos mais básicos, aí comecei a estudar eletromagnetismo, mecânica quântica, isso que foi me dando assim, mais chão. Mas assim, é uma questão pessoal, eu acho que é muito da pessoa, assim, do espírito da pessoa, sei lá, da psique, alguma coisa assim, eu não sei. E aí na hora de você ensinar, você se pergunta. Para mim era melhor assim, mas para aquele aluno, de repente, um aluno que quer fazer engenharia, por exemplo, que gosta de mexer em tudo, para ele você ficar no abstrato é desmotivante. Então, tem muito debate hoje no ensino de física, até um pouco por isso, né? É uma coisa que ninguém chega a um consenso. E também não deve ter consenso. Essas escolas, a escola freudiana dizia que sexo é assim, você primeiro tira a roupa e depois pode botar a roupa, né? O Aristóteles estaria onde? Bota a roupa medieval. Entendi. Todo fechado. Faz sentido. Mas desculpa aí o intermezzo aí de ensino, mas é porque o Dória colocou, aí eu só estou falando isso, que às vezes, talvez hoje... Eu acho que uma coisa que eu acho que tem para colocar, pode falar, é importante você, a pessoa viver a dúvida, sabe? Sim. A gente é uma sopa de símbolos, é uma sopla de... Tanta coisa joga em cima da cabeça da gente. Sim. E qual é a dúvida? Qual é a dúvida que você está vivendo hoje em dia? Assim, e a pessoa não sabe qual é a dúvida dela. Ela é uma pessoa extremamente múltipla. Quer dizer, qualquer pesquisador do mundo está focado numa direção. Ele rodou no meio daquelas histórias todas, uma direção onde tem dúvidas e onde ele pode ir para uma fronteira. Eu acho que isso que é... Eu acho que se você não sentir dúvida, qual é o sentido de tudo? Você fica uma fronteira que não existe. Mas se você não sentiu ainda dúvida, quer dizer, essas coisas de estímulo é importante a gente também manejar, aprender isso aqui. Agora, se você não viveu dúvida, entendeu? Não tem... a escola, eu acho que o importante da escola justamente é você propor. Eu acho que assim, a formação, essa formação orientada por projetos, é muito fácil. Botar o aluno sempre para estar pensando em alguma coisa. Não fica fazendo exercício do livro, não. Faz alguma coisa. O livro você lê, aprende alguma coisa. Fica fazendo exercício lá do livro, que você acaba já fazendo 5 exercícios da mesma coisa. Só muda às vezes os números, né? Só muda a pegadinha, mas é a mesma coisa. Eu acho que é muito mais interessante você jogar projetos para os alunos. Pelo menos, eu tenho uma experiência grande com o ensino médio. Venho trabalhando já há 23 anos com o ensino médio em comunidade carente, com pré-vestibular comunitário. Isso que a gente sabe que existem por aí. Então a gente faz o nosso trabalho lá. E lá o que a gente tem observado justamente é esse aluno que vem desmotivado da escola média, do ensino médio público, né? De periferia, onde as escolas são ruins, muitas vezes não tem aula. O aluno chega muito defasado, desmotivado. Quando você começa a ensinar um mínimo de coisa para o aluno e jogar projetinhos para ele desenvolver, essa semana vocês vão pensar sobre isso, vão me trazer alguma coisa sobre isso. Mas você não dá um exercício, calcule isso. Se isso acontecer, por que isso? Você fica, pensando pelo aluno. Deixa o aluno começar a tentar formular as próprias questões. Eu acho que isso é muito importante. Dá trabalho, vamos dizer assim, leva mais tempo, mas eu acho que a pessoa se motiva muito mais. Quando a pessoa começa ela mesma a encontrar os seus problemas, ela, que legal, então se eu fizer isso, aquela modelagemzinha.
mas se eu botar isso aqui, você botar aquilo, você começa a trabalhar em grupo, né? Eliminar essa coisa do individualismo, trabalhar cooperativamente em cima de pequenos projetos. Eu acho que isso para o ensino é muito bom. Eu acho que, por exemplo, na escola inglesa, por exemplo, eu acho que um dos grandes sucessos da Inglaterra é muito isso. O menino inglês, ele não leva tarefa de exercíciozinho para casa, o que ele leva para casa é trabalho, para fazer durante uma semana, vai na biblioteca, consulta. Por que na Inglaterra tem tanto prêmio Nobel? Eu acho que não é só porque as pessoas são mais inteligentes ou têm mais financiamento para pesquisa. Eu acho que é porque as pessoas têm uma boa formação. Gente que trabalha um pouco e faz muito. Pois é, você morou lá, você viu, trabalhou, estudou lá. Eles estudam às vezes muito menos. Eu notei isso na Europa também. Meus colegas europeus, eles estudavam muito menos do que eu. Mas eles tinham um rendimento muito bom, porque é aquela coisa, você já foi educado para pensar. A gente às vezes fica dizendo que a gente aqui no Brasil, essa é uma crítica que eu tenho à nossa escola. Você faz 300 exercícios da mesma coisa. No vestibular, então, para o Enem, o cara passa aqui, faz 20 exercícios da mesma coisa, porque você tem que adestrar. O cara vai aprender com base na repetição. Mas você não dá um problema só para o cara pensar. Você dá 20 problemas para ele sempre reproduzir a mesma coisa. Eu acho que isso aí é ruim para o cérebro. Eu acho que é importante você dar poucas coisas e deixar um tempo para a pessoa pensar. Numa pós-graduação, se você dá lista de exercício toda semana, qual é a chance que você está dando da pessoa pensar? Que é o momento que o cara tem para começar a desenvolver as habilidades de pesquisa, a busca dos seus próprios problemas, né? Então, eu acho que numa pós-graduação, o cara tem que ter o curso mais livre possível. E você tem que simplesmente trazer para o aluno estímulo. Coisas novas, estimular. E o aluno, todos vocês que estão aqui, ninguém está aqui por dinheiro, a bolsa é mísera. Às vezes as condições de vida, o cara vai morar numa casa com 6, 7 pessoas. Quer dizer, o cara está aqui em condições de vida subhumanas, às vezes, ganhando pouco, fora de casa, fora da cultura. Quer dizer, o cara abre mão de tantas coisas para estar aqui. Então, será que esse cara não está, será que ele não é responsável? É o professor, você está ficar aqui. desempregado depois de se Também, depois termina o doutorado, primeira coisa, está desempregado. Quer dizer, o cara que sabe disso tudo, está aqui, é porque ele quer. Então, você não precisa ficar fiscalizando esse cara com lista de exercício semanal. Alguém vai sair daqui para ir para a praia de Copacabana todo dia? Quem tem tempo de ir a Copacabana, toma banho de mar? Então, eu acho que muitas vezes nossa pós-graduação é terrível por isso, porque o cara tem lista disso, você tem 2 listas por semana, aí demora daqui a pouco você tem prova, aí você não sabe se eu faço a lista ou se eu estudo para a prova, aí você fala, e eu pensei? Então não tem tempo de pensar. Eu acho que isso que é destruidor. Essa escola de Chicago, sabe? Pode ser. Em 48. Entendi, né? Né? Eu pensei muito bem. Não Você quer uma escola muito é, apertada. Assim, essa ideia de que, tanto quanto lá na Inglaterra, o próprio exame de qualificar é acabado. Acabar, pois é. Acabaram com isso. Né? Inglaterra quer por cara E lá Inglaterra. na Inglaterra, só para as pessoas quer dizer, lá na Europa, vocês normalmente jantam às 6 da tarde. Já, Sim. Né? Lá em Oxford, 5h30, a turma cai fora, 6 horas na autoescola. Já estão dando a sopinha, mas digamos, o pessoal, mas assim, fecha o caderno, tchau. O dia seguinte, abre o caderno. Não vamos estudar de noite. Isso que eu vi. Entendi. Não, também vi muito isso na Itália. Assim, mas o cara está sempre pensando. Eu acho que o que falta na escola brasileira é assim, primeiro, acreditar no estudante, acreditar que o estudante quer, que o estudante é capaz, também que o professor brasileiro ele pensa sempre assim, sem mim ele não aprende. Se eu não fizer o que eu estou mandando, ele não vai aprender. Então tem que ser assim, eu quero que estude isso, eu vou adotar esse livro, vou seguir esse livro. Você não deixa ao cara a opção dele buscar o livro que ele quer. O fato de um estudante buscar o próprio livro para fazer um certo curso, eu acho que já é um exercício para ele. Ele já está exercendo uma certa maturidade. Ele vai decidir entre 3 livros o que ele acha melhor para ele, não o que o professor mandou. Depois o professor começa a entupir, encher o aluno de lista. Aí o aluno tem que fazer o que o professor quer, não o que ele quer. E se você quiser passar 2 semanas estudando um tópico que o teu professor não está dando, você não tem chance. Então eu acho que é isso que eu acho que é ruim na nossa escola. Acho que o estudante sabe o que tem que buscar. Só se complementando, sim, pode falar. Essa coisa do adestramento, sei. Ou você dá o adestramento ou você dá o método. A gente precisa ter o método. Sim. Porque eu entendo que nesses lugares, quer dizer, ele tem uma tradição secular, assim, né? A importância do aluno criar o seu método. Sim, exatamente. Acho que isso é exatamente. Acho que isso é fundamental. O aluno buscar o seu método. Deixa ele, não precisa seguir exatamente o curso. Isso era uma coisa boa que eu achava lá em Trieste. Ele tinha exame. Mas quando a gente ia preparar o exame, que era oral, e que você escolhia fazer quando você queria, o professor falava, olha, não vai cair necessariamente o que eu dei no
curso. Então, você vai fazer uma prova de QCD. Estuda QCD. Você vai procurar o livro, o professor falou sobre abordou isso ou não abordou, não significa que não vai cair na prova oral, na discussão. Então, quer dizer, isso te dá uma certa chance de você construir a tua visão daquela disciplina e depois vai discutir com o professor. Então, e nem o professor, alguém está interessado, vai para o quadro demonstre, para pegadinha, ele vai querer conversar com você sobre a tua visão ao longo daquele curso. Então, eu acho que isso é uma coisa que te deixa pensar. E o curso acaba hoje, você pode fazer a prova só no ano que vem. Aqui não, você termina o curso hoje, se tem prova, tem semana que vem. Você tem uma semana para estudar. Lá, eu tinha curso que eu acabava em junho, eu só ia fazer a prova em novembro. Eu passava o verão todo lá, estudando aquele assunto com um colega, um grupo, a gente estudando, debatendo, ficava às vezes 2 meses estudando uma coisa só. Cada um estudava um capítulo do livro, a gente trocava seminário, mas você estava sempre indo devagarinho para aprender. Mas assim, se você pega um curso de QCD, termina hoje, tem que fazer uma prova daqui a 2 semanas, e tem lista, e tem uma coisa que você fica meio assim, você não para pensar, você só quer responder os estímulos que o professor te deu. Então, eu acho que isso tinha que ser repensado na escola brasileira. E para mim, em todos os níveis. Eu não acho que isso seja só na pós-graduação, não. Eu acho que a universidade já deveria deixar. E que se o cara não quiser estudar, paciência, ele vai se dar mal. O problema é dele. Eu não quero resolver os problemas dele. Se ele quiser colar, quiser copiar a lista, o problema é dele. Então, na hora de fazer uma seleção, isso vai ficar claro. Lá na frente a gente se encontra com essa coisa, né? O cara que quer passar colando, copiando lista, não vai levar nada. A vida, a seleção é natural. Não é isso. Bom, vale a pena mesmo falar sobre ensino, não todo mundo aqui vai ser professor mesmo. Então, olha só, pessoal, esse campo. Você não é professor? Bom, você trabalha com pesquisa no CNEM, né? Não, eu trabalho com assessoria de comunicação. Então você pensa mais do que a gente, tenho certeza. Tem mais tempo para pensar do que nós. A gente não tem tempo para pensar, a gente tem tempo só para fazer coisas que não deixam a gente pensar. Então esse tempo é antissimétrico, ou em 3 dimensões, I, J, K. I e J, vão de 1 a 3. Tensor, rank 3, mas com essa propriedade. Ele é antissimétrico nos 2 primeiros índices. Só isso. O K não, fica livre. E aí eu estou propondo esse lagrangiano para esse campo. Um termo de energia cinética, esse termo aqui, vou colocar um termo aqui que seja gama sobre 2, vamos pegar assim, tipo DI, TI, JK, vezes DL, TL, JK. Vou botar esses 3 terminhos só para ficar. E vou botar um termo aqui que seja mais Mi sobre 2, DI, JI ao quadrado. Então, esse termo aqui está contraindo esse I. Esse termo aqui significa TIJI vezes TKJK. Estou colocando esse lagrangiano. Então, vocês vão tirar as equações de campo. Tirando as equações de campo, vocês vão fazer a redução mecânica. Então, esse tensor, ele tem TIJK. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, esse aí no final de tudo, né? Esse sinalzinho é antissimétrico ou antissimétrico? Antissimétrico. Antissimétrico. Antissimétrico é isso aqui, o sinal de simétrico é um semicírculo, uma ligadura assim, tá? Então, esse tensor aqui, ele vai dar origem a vários, aqui, vai ter vários graus, vai ter várias coordenadas aqui dentro. Eu vou querer que vocês, vamos dizer o seguinte, só para a gente colocar, esse tensor aqui é antissimétrico aqui, então eu posso escrever esse tensor sempre desse modo, epsilon I, J, L, T, L, K. E aí esse tensor aqui, ele pode ser decomposto numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Então daqui, nós vamos ter um escalar, um vetor, um tensor simétrico de traço nulo. Então vamos ver aqui. Esse campo aqui, olha, como isso aqui é antissimétrico, esse aqui vai poder pegar 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. O resto é tudo vetor, que vai ter 3, 3, 3, não. Esse tensor deve ter 9 componentes. Então, 9 componentes que ele tem. O escalar é uma. Um vetor são 3.
Agora, um tensor simétrico de traço nulo tem 5 componentes. Então, as 9 componentes desse tensor estão distribuídas em um escalar, um vetor e um tensor de rank 2. E aí, quando vocês fizerem a redução mecânica, vocês já vão fazer a redução mecânica em cima disso aqui. Vocês podem escrever esse tensor, talvez já possa fazer o seguinte. Vocês possam escrever esse tensor desse modo aqui. T, I, J, capa, antissimétrico em J, eu posso escrever como epsilon, I, J, L, TL, K. Agora, esse tensor aqui não tem nenhuma propriedade, ele é livre, é um tensor de rank. Então isso aqui tem 9 componentes, isso aqui é um tensor de rank 2, rank 2 em 3 dimensões. Tem 9 componentes. Então as 9 componentes daqui estão as 9 componentes aqui. Agora, esse tensor aqui, sendo um tensor de rank 2, ele pode ser decomposto numa parte simétrica com traço zero, que eu vou chamar de T-til. Ele vai poder pegar aqui o traço, 1/3 do delta L capa, e aí o traço dele, que eu vou chamar de T, esse T aqui, é E, L, L, é o traço de capa, de L. E depois a gente pode colocar aqui, a parte antissimétrica dele vai ser um epsilon L capa N, e aqui eu vou botar um tensor, um vetor grado L. Então, na verdade, o que está acontecendo nesse tensor é isso. Ele aqui tem um tensor simétrico de rank 2 de traço nulo. É uma matriz simétrica 3×3. Ela tem essa estrutura: alfa, beta, gama. Beta, gama. Delta, epsilon, epsilon. E aqui menos alfa, menos delta. É uma matriz simétrica. O traço zero vai depender de alfa, beta, gama, delta, eta. Tem 5 componentes. Então aqui tem 5 componentes independentes, 5 coordenadas independentes. Isso aqui é um traço, é um escalar, é uma coordenada só. Isso aqui é um vetor, tem 3 coordenadas. Então, 5, 1, 6 e 3, 9. São as 9 componentes aqui. Então eu posso descrever, posso reescrever esse tensor que está ali no lagrangiano, decompondo dessa forma, que são as chamadas componentes irredutíveis. Ele vai ser um tensor de rank 2, simétrico, de traço nulo. O traço desse tensor, que é um escalar, é um vetor. Então talvez seja mais fácil reescrever esse lagrangiano usando aquela decomposição. E aí tirando as equações de campo para aqueles objetos. E aí fazendo a redução mecânica. Isso você já separa, porque isso é um método melhor, porque você já quebra um tensor naquelas componentes que a gente chama de irredutíveis. Então fica muito mais claro que esse tensor aqui, do ponto de vista da rotação, por exemplo, se você muda de sistema de referência, esse cara, nenhum deles se comunica entre si. Esse cara aqui, qualquer rotação vai misturar só esses caras, esse cara fica invariante, porque ele é um escalar, e esse aqui se mistura entre si. Então você quebra o tensor em realmente graus de liberdade muito independentes. Se você deixar assim, está tudo embutido aqui dentro. Você não vê claramente os graus de liberdade físicos. Agora, quando você faz essa decomposição, fica tudo muito claro. Esse objeto aqui tem spin 2, esse objeto aqui tem spin 0, e esse objeto aqui tem spin 1. Então, fica até muito claro o que está acontecendo no teu sistema. Como é que o spin 2 está se propagando, como é que o spin 1 está se propagando. Então, você tem 3 excitações no teu sistema. O teu sistema propaga. Esse sistema aqui complicado, esse sistema aqui misturado, né, é um exercício acadêmico, esse sistema aqui, ele está, na verdade, descrevendo uma física associada a uma excitação com spin 2, uma com spin 1 e uma excitação escalar. E aí, está tudo misturado aqui, mas quando a gente passa para essa decomposição, aí a coisa começa a ficar mais clara. Onde está o spin 2, onde está o spin 1, onde está o spin 0. Então eu prefiro que vocês passem primeiro daqui, joguem isso no lagrangiano e aí tirem as equações de Euler-Lagrange. Para T-til, para T de trabalho. Tá bom? Então essa é uma tarefinha trabalhosa, mas é fácil. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Semana que vem, dia 14, tá bom. Dia 14 eu tenho 15, que é a aula direto na minha time, eu tenho que começar mais tarde, eu tenho a qualificação dos garotos aí, mas eu vou começar às 5 horas. Amanhã? Não, amanhã não, né? Professor, eu queria falar uma coisa. Oi, Henrique, tá aqui, tá?